Pronto. Que a paz de Deus possa estar nos nossos corações, amém? Por gentileza, abram as suas Bíblias no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Vamos ler do verso 14 ao 17. Do verso 14 ao 17. Vamos iniciar a leitura. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paremos por aqui a leitura. As epístolas de Paulo a Timóteo foram escritas após a sua primeira prisão em Roma, que está relatada no livro de Atos. Essa primeira prisão foi incitada por alguns grupos judaicos. E posteriormente a essa primeira prisão, Paulo ainda foi liberto. E ele iniciou a sua quarta viagem missionária, que não está relatada em Atos. Nessa quarta viagem missionária, Paulo decidiu enviar Timóteo a Éfeso, para pôr em ordem a igreja daquela região. E foi nesse período, aproximadamente entre os anos 62 e 64 depois de Cristo, que ele escreve a sua primeira carta a Timóteo. No entanto, no ano 64 depois de Cristo, no dia 19 de julho, na época do imperador romano Nero, um grande incêndio começou em Roma. Esse incêndio durou cerca de 6 dias, e dos 14 bairros da cidade, 10 foram destruídos. O incêndio foi tão grande que centenas de pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas. Os 4 bairros restantes eram densamente povoados por judeus e cristãos. E adivinhe, eles se tornaram o álibi perfeito para Nero. A culpa do incêndio recaiu sobre eles, e a partir daí, uma nova onda de perseguição se iniciou contra a igreja, de modo que muitos cristãos foram crucificados e tantos outros amarrados em postes, cobertos de piche e incendiados vivos para iluminarem a cidade de Roma. Foi nessa época de terrível perseguição que Paulo foi preso pela segunda vez. O apóstolo dos gentios, Saulo de Tarso, estava agora em uma masmorra, cansado, idoso, sofrendo frio na sua carne, abandonado por todos, e agora ele estava não preocupado consigo mesmo, apesar de todos esses problemas, mas preocupado com o evangelho de Jesus Cristo. É nesse contexto que ele escreve a segunda carta a Timóteo, transmitindo ao seu pupilo as suas últimas instruções. Ele sabia que dessa vez não escaparia, o seu destino estava certo, ele seria decapitado. E Paulo transmite as suas últimas instruções a Timóteo, aquelas que ele deveria se comprometer a seguir pelo resto de sua vida. Esses ensinos da segunda epístola podem ser resumidos em 4 frases. A primeira delas é: Timóteo, guarde o evangelho. Segunda, Timóteo, pregue o evangelho. Terceira, Timóteo, persevere no evangelho. E quarta, Timóteo, sofra pelo evangelho. Esses ensinos não servem apenas para Timóteo naquela época, mas para nós também hoje. E ao lermos esse trecho do capítulo 3 e o analisarmos, vamos perceber a importância de perseverarmos no verdadeiro evangelho que é fiel às Escrituras. O texto bíblico inicia dizendo o seguinte: quanto a você, quanto a você. Essa expressão é uma locução prepositiva que estabelece um contraste enfático entre o que Paulo havia dito anteriormente no capítulo 3 e o que ele falará a seguir. Nos versos pregressos, ele alertara Timóteo a respeito dos falsos mestres que estavam ganhando espaço na comunidade de Éfeso. Esses falsos mestres, eles eram egoístas, avarentos,
amantes de si mesmo, dos prazeres, eles eram resistentes à verdade, tinham forma de piedade, mas negavam o seu poder. Isto quer dizer o seguinte: eles diziam ter fé, mas não manifestavam as obras da fé. Além disso, eles apregoavam ensinos errôneos. Eles diziam que o casamento deveria ser proibido, que alimentos puros não deviam ser consumidos, e na cabeça deles, eles já estavam glorificados. A ressurreição para eles já havia ocorrido. E por estranho que pareça essas ideias para nós hoje, elas eram muito atraentes para as pessoas daquela época. Muito atraentes, muito palatáveis. Mas Paulo, de dentro de sua masmorra, através de suas palavras nessa epístola, ele brada a Timóteo dizendo: quanto a você, Timóteo, entenda que deve haver uma diferença de 180 graus entre a água e o vinho, entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho, entre o falso mestre e o verdadeiro mestre. Quanto a você, Timóteo, seja diferente. E como ele faria isso? O texto bíblico continua dizendo: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. Permaneça naquilo que aprendeu. Timóteo estava perdendo sua influência naquela comunidade, e os falsos profetas estavam ganhando cada vez mais influência e desviando os crentes da fé. A sua liderança estava abalada, e ele ficava cada vez mais tímido de exercer a autoridade que o próprio apóstolo lhe havia concedido. Timóteo talvez tenha sido tentado a criar novos métodos que nada tinham a ver com Jesus Cristo para atrair as pessoas. Talvez ele tenha sido tentado a mudar a mensagem que recebera do apóstolo Paulo, mas novamente, as palavras de Saulo de Tarso continuam sendo as mesmas. Não se desvie como eles, Timóteo. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. Eles se tornaram egoístas, arrogantes, narcisistas. Você, porém, continue tendo o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou ainda mais, e tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o modelo de humildade que você deve seguir. Nisso, permaneça. Nisso você deve permanecer. Eles se tornaram avarentos. Você, porém, lembre-se das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e desprezará o outro, ou irá se dedicar a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon e as riquezas. Por isso, Timóteo, ame o Senhor seu Deus, de toda a sua alma, de todo o seu coração, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Nisso você deve permanecer. Eles se tornaram amigos dos prazeres, praticantes de todo tipo de imoralidade. Você, porém, lembre-se das minhas palavras, que eu te ensinei. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Vocês foram comprados por preço. Portanto, Timóteo, quanto a você, glorifique a Deus no seu corpo. Isso quer dizer, Timóteo, que você deve fugir dos desejos malignos da juventude. Ao invés disso, siga a fé, a justiça, a paz e o amor. Nisso você deve permanecer. Eles se tornaram piedosos apenas de aparência. Apenas de aparência. Você, porém, lembre-se das minhas palavras que te escrevi na primeira carta. Eu disse: ninguém te despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja o exemplo para os fiéis. Um exemplo na conduta, na palavra, no amor, na fé e na pureza. Não se afaste do evangelho, Timóteo. Não se afaste. Mesmo que um anjo do céu desça e lhe ensine uma mensagem distinta,
você diga a ele sem pestanejar: anátema, maldito, estás me ensinando um falso evangelho, e nele eu não devo permanecer. Quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, pois você sabe de quem você o aprendeu. Sabendo de quem você o aprendeu. Paulo estava preso, estava sendo acusado de ser um incendiário, o líder dos incendiários pelo governador mais poderoso da terra, o próprio Nero. Todos se afastaram dele, não queriam mais se associar, porque a sua reputação agora estava manchada. As acusações eram falsas, mas o seu nome estava sendo denegrido. É possível que, nesse contexto, os falsos mestres de Éfeso, sabendo desses boatos, começaram a falar mal de Paulo. E Timóteo começou a ficar com vergonha dos ensinos que aprendera do apóstolo. Mas Paulo vai enfatizar que um dos motivos pelo qual ele deve permanecer no Evangelho é a sua própria biografia. Como assim? É como se Paulo quisesse dizer o seguinte: Timóteo, fui eu que te levei a Cristo. Você é meu amado filho na fé. Fui eu, Paulo, que impus as mãos sobre você e lhe concedi a autoridade de presbítero. Fui eu, Paulo, que te ensinei não apenas pelo exemplo, mas também por palavras. Você viveu comigo nas minhas viagens missionárias. Você presenciou a minha conduta, a minha fé, a minha perseverança, a minha paciência. Você presenciou os meus sofrimentos e as minhas perseguições. Eu sou Saulo de Tarso, aquele que era ex-perseguidor da igreja, que encontrou Cristo no caminho de Damasco, ofuscado por aquela luz radiante, chamado fora do tempo para ser apóstolo, mestre e pregador do Evangelho. Você sabe de quem o aprendeu. Não aprendeu de qualquer um, você aprendeu de mim, Saulo de Tarso, fariseu de fariseu, ensinado aos pés de Gamaliel. Eu sou aquele que aprendeu o Evangelho, não de homem algum, mas o próprio Cristo me revelou. Quanto a você, permaneça no que aprendeu, em que acredita firmemente, pois você sabe de quem o aprendeu, e que desde a infância você conhece as Sagradas Letras. Desde a infância. Timóteo não havia sido ensinado apenas por Paulo, porque desde a infância ele conhecia as Escrituras. Outras pessoas haviam lapidado a mente e os afetos desse jovem com a verdade de Deus, antes mesmo do pregador do Evangelho chegar na sua vida. Essas pessoas fizeram um trabalho tão bom que o Timóteo se tornou um ouvinte receptivo às boas novas, e quando Paulo pregou a ele Jesus Cristo, ele o reconheceu como o Messias de Israel prometido pelas Escrituras e o aceitou. Essas pessoas eram a sua mãe, Eunice, e a sua avó, Lóide. Paulo diz que elas eram mulheres que possuíam a fé sem fingimento. Sem fingimento. Esse detalhe textual é importante, por quê? Porque no verso 6 e 7 desse mesmo capítulo 3, Paulo vai descrever as características das mulheres que eram enganadas pelos falsos profetas. Olhe comigo, por favor, verso 6. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Essas mulheres eram tolas, ociosas e sem firmeza, fracas no caráter, fracas no intelecto, presas fáceis para os vendedores ambulantes religiosos. Mas com Timóteo foi diferente. Desde a infância, ele foi ensinado por mulheres fortes em caráter e fortes no intelecto, que meditavam profundamente nas Sagradas Letras, nessa sabedoria divina, e conseguiram resistir às novidades errôneas de sua época e criar aquele pequeno menino, Timóteo, na fé do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, de modo que no futuro ele se tornou um dos melhores amigos do apóstolo e um dos maiores presbíteros de Éfeso. Essas mulheres, elas eram diferentes. Por isso, mulheres que estão aqui nesta manhã, me ouçam, por favor. Não pensem que teologia é apenas para homens.
Não pensem que teologia é apenas para o pastor. Uma teologia bíblica e sólida é necessária para você estar intelectual e moralmente preparada. Abandone, deixe de lado todos aqueles recursos de estudo bíblico que reduzem a Bíblia a mera autoajuda. A Bíblia é muito mais do que foco, produtividade e networking. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e tem muito mais riqueza para você. Desde a infância, Timóteo, você conhece as Sagradas Letras. Você conhece as Sagradas Letras. Note agora que aquilo que Paulo ensina a Timóteo não possui autoridade intrínseca, autoridade em si mesma. Possui autoridade derivada, autoridade emprestada. A razão principal pela qual Timóteo deve permanecer no Evangelho é porque a mensagem de Cristo está em compatibilidade com as Sagradas Letras. Nenhum ensino humano possui autoridade em si mesmo, a menos que transmita as verdades da Escritura. Toda crença teológica tem que ser aferida pela palavra viva, julgada pela sua verdade, e o que quer que não seja capaz de suportar essa prova, ou seja achado em desarmonia com a sua mensagem, deve ser rejeitado. Deve ser rejeitado. É o clamor dos reformadores, sola Escritura. Somente a Escritura é a regra de fé e prática do cristão. Somente ela. E por que isso? O verso 16 responde: toda a Escritura é inspirada por Deus. Nesse contexto desse capítulo, Escritura e Sagradas Letras são sinônimos. Podemos dizer que as Sagradas Letras são inspiradas por Deus. Esse é o motivo delas serem sagradas. O termo grego para inspiração não possui o mesmo significado que o sentido no português. Quando dizemos que alguém está inspirado, queremos dizer que essa pessoa está no ápice de sua criatividade. Quando dizemos que algo é inspirador, queremos dizer que aquilo nos motiva. Mas não é esse o sentido do texto bíblico. Quando dizemos que a Escritura é inspirada, queremos dizer que ela é, que é o termo que Paulo usa, ele próprio cria esse termo, theopneustos. Theo vem de Deus, pneustos vem de pneuma, ar, sopro, vento. Isso quer dizer que toda a Escritura é soprada por Deus. Soprada por Deus, vem de dentro dele. A autoridade última da Escritura é o próprio Deus. Toda a palavra da Escritura são palavras de Deus, de modo que duvidar delas ou desobedecê-las equivale a duvidar de Deus e desobedecê-los. É por isso que Pedro, no capítulo 1, no verso 21, diz: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Desde a infância, você conhece as Sagradas Letras. E qual é o benefício dela? Elas podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O Evangelho que é apresentado pela Escritura, pelas Sagradas Letras, está intimamente conectado e centrado em Jesus Cristo. Essa é a primeira verdade desse texto. O Evangelho está centrado em Jesus Cristo e em ninguém mais. Em ninguém mais. A segunda verdade é que a Escritura, ou melhor, é impossível separar a Escritura de Jesus. Você não pode aceitar Jesus sem a Escritura. Você não pode aceitar Jesus sem a Bíblia, porque isso é impossível. O problema dos falsos profetas e dos falsos mestres é que eles fazem justamente isso. Eles dizem pregar Cristo, mas um Cristo destituído da palavra. Da palavra. E como nós veremos agora, o próprio Jesus condenava esse tipo de atitude. João 5, 46, 47 diz: se vocês crescem em Moisés,
também creriam em mim. Mas como vocês não creem em Moisés, como crerão nas minhas palavras? Não separe Moisés de Jesus. Lucas 16, 27 ao 31, ele conta a parábola do rico e Lázaro. O rico está em tormento, vira para o pai Abraão e diz: Pai Abraão, estou em tormento, envia Lázaro até os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar. O que é que Abraão responde? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e os profetas é uma expressão bíblica para escritura, é um resumo. Moisés, os profetas e os salmos. Eles têm as escrituras, ouçam-nos. Mas o rico não está satisfeito. Com a escritura, pai Abraão, não vai funcionar. Com a escritura não funciona. Mas se alguém dentre os mortos for até lá, eles vão se arrepender. O que é que Abraão responde? Nem mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos, eles vão se deixar convencer, porque não ouvem Moisés e os profetas. Se não ouvem Moisés e os profetas, não vão se convencer. O Salmo 40, que é um salmo messiânico, que descreve as características de Jesus, diz assim: no rolo do livro está escrito a meu respeito. Me agrada fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. A lei de Deus está dentro do coração do Messias. Como é que você quer separar os dois? Como é que você quer separar a escritura de Jesus? Não pode. E o problema dos falsos evangelhos é que eles surgem nesse espírito. A gente já não quer mais, ou melhor, as gerações já não querem mais o Jesus que tem a lei dentro do seu coração. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca Jesus na mesa cirúrgica e com as nossas próprias mãos nós arrancamos a sua bomba cardíaca do seu peito, porque a gente prefere o Cristo zumbi do que o Jesus ressurreto das Sagradas Letras. O falso evangelho, ele sempre vai fazer isso. É o evangelho antropocêntrico. Deus se torna teu servo e você se torna Deus. Nesse evangelho, o problema é sempre os outros. Os outros é que são invejosos. Os outros é que querem puxar o seu tapete. Os outros é que não acreditam nos seus sonhos. Os outros é que são o problema. Você sempre é a vítima. Há sempre uma manipulação no universo contra a sua pessoa. Mas esse evangelho não transforma caráter, não requer sacrifício, não exige renúncia. Esse evangelho, ele é morto e ele está sendo pregado para uma igreja que está ficando morta, porque prefere o Jesus fast food, que é palatável, saboroso, mas não é nutritivo, não regenera, não salva. Esse Jesus, ele é falso. E de repente a gente acorda, percebe o nosso estado espiritual de sepulcro caiado, belo por fora, podre por dentro. E aí a gente se pergunta, como foi que chegamos nesse estado? Chegamos nesse estado porque a gente amordaçou o Jesus da Bíblia e o impedimos de falar um claro, vivo, eficaz e penetrante: está escrito. É isso que acontece. Já que não estão pregando o que está escrito, deixe-me contar para você o verdadeiro evangelho da Escritura. Ele começa assim: Deus criou o mundo em 6 dias. No 6º dia, ele criou o homem e a mulher. Põe esse homem e essa mulher no jardim para cultivá-lo e protegê-lo. Dá a eles um mandamento. Esse mandamento diz o seguinte: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Faz com ele uma aliança perpétua e de perfeita obediência. Promete a vida se o obedecerem, prevê a morte se o desobedecerem. Mas eles são infiéis. Eles comem do fruto, e por um só homem entra o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. E todos os que nasceram por concepção natural daquele primeiro homem e daquela primeira mulher herdam natureza pecaminosa. E dessa natureza pecaminosa brota o pecado. Dessa forma, a morte passa a todos os homens, porque todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, injustamente se tornaram inúteis em seus raciocínios. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Está escrito isso em Romanos. E a ira de Deus, o que acontece? Se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos
que transformam a verdade por meio de sua injustiça em mentira. O homem está separado de Deus, depravado em sua imagem, alienado de Deus, considerado culpado e merece a morte diante de um Deus santo, justo e perfeito. No Evangelho bíblico, você não é o protagonista, você é o problema. No Evangelho bíblico, você não é o astro, você não é a cabeça, você é pecador. Você é pecador. Você está condenado. Sabe quem é o protagonista? Deixa eu contar a respeito dele. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A segunda pessoa da Trindade encarna por meio da miraculosa concepção virginal, sem herdar a natureza pecaminosa, de maneira que nasce com seu registro limpo diante de Deus e o mantém assim. Em sua obediência ativa, ele cumpre perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar. E em sua obediência passiva, aquele que não conheceu o pecado se torna pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado em nenhum momento, sofreu a todo momento em sua vida ao encontrar o pecado desse mundo. Cristo viu que todos nós estávamos como ovelhas desgarradas, cada um em seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Em seu corpo, a nossa pecaminosidade foi imputada a ele, ele carregou sobre o madeiro da cruz os nossos pecados. Foi imputada a ele, a nossa culpa sobre ele, e ele morre no madeiro da cruz, uma vez por todas, o justo pelo injusto. E Cristo padece, mas no terceiro dia ressuscita para a nossa justificação. Nesse momento há outro tipo de imputação. A nossa culpa que tinha ido para ele, agora a justiça dele é colocada sobre nós. A justiça perfeita dele é transferida a nós, de modo que Deus se torna o justo e o justificador de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo, de modo que todos venham ser salvos, de modo que todos possam entrar no reino de Deus. Nesse momento somos livres da penalidade do pecado, mas não apenas salvos, justificados, mas também santificados, porque o Espírito da vida que agora habita em mim não nega a lei, não a anula, não se opõe a ela, mas a confirma, de modo que sou feito servo da justiça para uma novidade de vida. Esse é o verdadeiro evangelho, ele salva e ele transforma. E a cada dia nós seremos cada vez mais santificados pela mesma graça que nos salvou e que nos mantém no caminho. É pela graça. Concluímos, pois, que o homem é salvo pela graça, independente das obras da lei. Mas depois que somos salvos, confirmamos a lei. Esse é o evangelho. Mas um dia, teremos sido salvos, não apenas da penalidade do pecado, mas também do poder do pecado, mas também seremos glorificados. Isto é, seremos salvos da presença e da possibilidade do pecado. Este é o evangelho que devemos pregar. Este é o evangelho que devemos guardar. Este é o evangelho que devemos perseverar. Meus irmãos, quanto a vocês, permaneçam naquilo que aprenderam das Escrituras, porque elas são inspiradas, palavras de Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, porque por meio dela o servo de Deus se torna preparado para toda boa obra. Aceite o Jesus da Bíblia, aceite o Jesus que está escrito e deixe ele transformar toda a sua vida. Deus te abençoe.